Iniciamos agora mais um episódio do Radar, o seu podcast diário com as principais atualizações do comércio internacional. E hoje vamos falar de 3 temas que entram sempre no seu radar: petróleo disparando, juros americanos pressionados e uma virada histórica no comércio exterior brasileiro. Então, vamos direto ao ponto hoje, Bruno. Para começar, o petróleo Brent, que chegou aí a $119 o barril nessa quinta-feira, o maior nível em mais de uma semana, com fechamento aí na casa dos $108, ainda assim uma alta de mais de 1% no dia. Bruna, o que a gente está vendo aí por trás dessa disparada? É uma combinação perigosa, Guilherme. A escalada militar no Oriente Médio, ataques à infraestrutura de petróleo e a morte de lideranças iranianas criaram um sinal de alerta para o mercado. A interrupção no fornecimento pode ser prolongada. Quando o mercado precifica risco geopolítico assim, o barril sobe rápido e demora muito a cair. E isso a gente já observa que bate direto no ponto. Nos Estados Unidos, por exemplo, o galão de gasolina já está aí na casa dos $3,88, quase $1 a mais do que há um mês atrás. Trump aí chegou a cogitar proibir exportações de petróleo para segurar os preços internos. Mas o que o governo decidiu? Descartaram a ideia. A Casa Branca confirmou que restrições à exportação de petróleo e gás estão fora de cogitação. E faz sentido. Especialistas alertaram que banir exportações desorganizaria os mercados globais, prejudicaria a perfuração de xisto e, no fim, poderia até encarecer o combustível internamente. Mas o efeito colateral mais importante veio do Fed, o Banco Central americano. Com petróleo caro e inflação pressionada, o Federal Reserve adotou um tom mais duro e projetou a inflação mais alta em 2026 do que estimava antes. Isso afasta, então, a janela de corte de juros que era prevista. No Brasil, isso significa um câmbio mais pressionado, um custo de importação mais alto e ambiente financeiro mais apertado. Mas tem uma notícia que aponta para o longo prazo e ela é histórica. O Congresso Nacional Brasileiro promulgou o Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e a União Europeia, Bruno. Vamos agora tratar o que isso representa de fato. É um marco, Guilherme. O acordo cria uma zona de livre comércio com 718 bilhões de pessoas e cerca de 113 trilhões de reais em PIB. O Mercosul vai zerar tarifas sobre 91% dos bens europeus em até 15 anos. E a União Europeia elimina a tarifa sobre 95% dos produtos do bloco em até 12 anos. O vice-presidente Alckmin resumiu bem: o acordo diversifica mercados, reduz vulnerabilidades e aumenta a resiliência do Brasil frente a choques globais. Esse, sem dúvida, é um ponto muito estratégico. Num cenário em que o petróleo sobe, os juros americanos pressionam o câmbio, o Brasil segue dependente da China. Então, abrir acesso estável ao mercado europeu é exatamente o tipo de movimento que reduz o risco da concentração. Os ganhos não são imediatos, como a gente já falou aqui diversas vezes, inclusive na live, aqui no nosso canal no YouTube. As tarifas vão cair de forma gradual, mas a sinalização já importa para quem planeja exportar para o mercado europeu. Então, o recado do radar de hoje é direto: petróleo caro pressiona custo e afasta os cortes de juros lá no mercado americano, que eleva o câmbio e o custo de importação do Brasil. Ao mesmo tempo, a promulgação do Acordo Mercosul-União Europeia abre uma janela de longo prazo para que o empresário já precisa ter no planejamento, que espera o cenário se estabilizar para agir, perde tempo. O momento exige agora uma leitura de cenário, revisão de contratos e estratégia comercial clara. Então, diversificar mercados, revisar a cadeia de suprimentos e acompanhar a política comercial deixou de ser diferencial competitivo, como a gente fala aqui diariamente. Então, com esse longo recado, encerramos o nosso radar de hoje. Fica o pedido para você deixar o seu like, compartilhar o episódio. Além de, claro, se inscrever no canal da 3S Corp aqui no YouTube e visitar o nosso site 3scorporate.com. Mas se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E se quiser saber mais sobre os impactos dessa e de outras notícias de sua importação ou exportação, estamos no YouTube e também no Spotify de terça a sexta, o giro de notícias para deixar no seu radar.